1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo número 9. Isso, 1 de Pedro, capítulo 1, 3 até o versículo 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, até o versículo 9. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, no seguinte assunto: fundamentos e evidências da segurança de salvação. Fundamentos e evidências da segurança de salvação. Através desse estudo, nós queríamos responder uma pergunta bem prática, uma pergunta bem básica, que vez por outra a gente acaba escutando por parte de algumas pessoas. Que pergunta é? Que indagação é? Posso ter certeza da minha salvação? Posso ter convicção da minha salvação? Então, o nosso estudo, de certa forma, ele tem como objetivo, como finalidade, tentar responder, e por isso nós o intitulamos dessa forma: Fundamentos e Evidências da Segurança de Salvação. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, ouve um tema como esse, um título como esse, o que será que vem à sua mente? O que será que vem ao seu coração? Com certeza, quando você vê um tema como esse, as palavras alicerce, firmeza, manifestações ou manifestação, naturalmente vem à nossa mente, relacionados, é claro, à nossa salvação e salvação em Cristo Jesus. E de fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, quando a gente pensa e quando a gente considera na nossa condição de pessoas salvas em Cristo Jesus, essas palavras, esses termos, eles não podem jamais sair da nossa mente. Por quê? Porque quando nós pensamos em salvação no sentido prático, quando nós pensamos em redenção no sentido real, a gente deve ver essa salvação como algo que é firme, como algo que é concreto, como algo que é testemunhável a tudo e a todos. Nós não podemos negar que muitas vezes nós somos assaltados pelo pecado da dúvida, que muitas vezes quer se instalar no coração, justamente fazendo essa indagação: será que de fato eu sou salvo? Muitas vezes isso vem à nossa vida quando a gente faz determinada coisa, quando a gente fala determinada coisa, quando a gente pensa determinada coisa que não se harmoniza com a vontade do Senhor. E dentro desse processo, Satanás ele é muito astuto. De quê? De ficar tentando semear a dúvida, a incerteza do nosso coração. Contudo, se nós somos salvos, se nós fomos de fato regenerados,
essa certeza, essa convicção, essa confiança, ela deve ser muito clara, muito firme em nossas vidas. Ou seja, a certeza, a confiança da nossa salvação, ou seja, da vida eterna. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus, ela nos mostra. E é interessante porque quando você olha a palavra de Deus, quando você olha as Escrituras Sagradas, conforme nós estamos falando, a gente percebe facilmente esse ensino sendo exposto, esse ensino sendo colocado nas Escrituras Sagradas. Uma vez salvo, salvo para sempre, segurança, firmeza da nossa salvação, segurança, firmeza da vida eterna. E aí, quando eu estava preparando esse estudo na noite de hoje, eu me lembrei, pelo menos de duas partes da nossa confissão de fé, ou seja, a confissão de fé que rege as igrejas congregacionais conservadoras no Brasil. Tanto no artigo 20, como também no artigo 22, esse mesmo ensino, que ensino certeza de salvação, certeza de vida eterna, eles são colocados, resumindo assim a nossa crença, resumindo assim esse valor que nós temos, uma vez que nós fazemos parte do nosso grupo. Por exemplo, lá no artigo 20 da nossa confissão de fé, a gente encontra a seguinte redação. Preste atenção para ver se essas palavras elas não denotam justamente isso, a certeza que nós devemos ter da nossa salvação. Diz o seguinte, artigo 20, abro aspas. Cremos que a graça irresistível de Deus é algo seguro e inabalável, que também propicia ao homem uma salvação perfeita, igualmente segura, veja, e inabalável. Assim, segue a nossa confissão de fé, os santos, também conhecidos como eleitos de Deus, veja, não podem perder-se, porque a sua salvação é assegurada pela imutável vontade de Deus. Segurança da salvação, segurança de vida eterna. Um pouco mais adiante, no mesmo documento confessional, lá no artigo 22, a gente encontra as seguintes palavras, abro aspas. Cremos que, sendo a salvação efetivada segundo a imutável vontade de Deus que não muda, o crente persevera firme nesta salvação e, seguro pela mão forte e protetora de Deus, mesmo que venha a transgredir os preceitos da palavra, é por ele soerguido e vai para o céu, porque esta é a vontade de Deus. Mais uma vez, certeza de salvação, perseverança de vida eterna. Então, com base nessas palavras introdutórias, sobretudo de acordo com essas citações que nós fizemos no nosso documento confessional, eu queria que nós trabalhássemos pelo menos uma parte desse tema na noite de hoje. Veja que o tema ele consiste pelo menos de dois blocos: fundamentos e evidências da segurança de salvação. Hoje eu queria que nós nos concentrássemos pelo menos no fundamento. Qual é o alicerce? Onde é que se firma a nossa segurança de salvação? Conforme nós lemos, é essa a nossa crença. Uma vez que Deus nos salva, uma vez que Deus nos redime, uma vez que Deus nos transforma, nós somos salvos e salvos para sempre. A gente não pode perder a nossa salvação. Jamais, jamais. É claro, isso não significa dizer, e a gente destacou isso agora há pouco, que nós somos perfeitos. Não, nós erramos, nós pecamos, mas não obstante os nossos erros, as nossas falhas, Deus, ele nos sustentará com a sua mão protetora, com a sua mão poderosa e nos levará a salvo para os céus, para com ele habitar e habitar eternamente. Essa é a crença, irmãos e irmãs, que nós devemos ter em relação à nossa salvação. Então, conforme nós falamos agora há pouco, existem alguns alicerces, vamos assim dizer. Existem alguns fundamentos sobre os quais está firmada a crença que eu, que você, que todos nós devemos ter na segurança da nossa salvação. Em outras palavras, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, isso não é coisa que venha da nossa mente, isso não é coisa que venha do nosso raciocínio, isso não é coisa que venha da nossa vontade, mas quando nós olhamos
para a palavra de Deus, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, através de vários textos que nós encontramos nelas, a gente chega facilmente a essa conclusão. Então, em relação, primeiramente falando, ao fundamento, ao alicerce da nossa salvação, nós poderíamos dar aqui nessa noite várias razões, vários motivos, e poderíamos passar horas e horas falando acerca desse assunto, mas nós não iremos fazer, até porque o nosso tempo ele é limitado. Mas eu queria trabalhar com vocês pelo menos 3 alicerces. Eu queria trabalhar com vocês pelo menos 3 aspectos nos quais se firmam a segurança que nós devemos ter em relação à nossa salvação. Em primeiro lugar, nós devemos estar certos. Em primeiro lugar, nós devemos estar seguros em relação à nossa salvação, porque Deus ele nos promete. Mas não só isso, nós devemos estar certos. Nós devemos estar seguros quanto à nossa salvação, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós podemos estar certos, seguros da nossa salvação, porque o Espírito Santo fala a sua palavra, nos reafirmando essa verdade. Então eu queria trabalhar pelo menos esses 3 pontos, pelo menos essas 3 divisões, a partir de alguns versículos bíblicos, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, para que a gente possa relembrar algumas verdades, para que a gente possa se alegrar, acima de tudo, com Deus, por causa desse fato. Nós estamos seguros, firmes, inabalavelmente falando em relação à nossa salvação. Então, a primeira base, vamos assim dizer, o primeiro alicerce, vamos assim dizer, sobre o qual repousa a segurança que você, nós temos da nossa salvação, é justamente este: as promessas de Deus, as promessas do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, o nosso Deus, Ele, no sentido pessoal, Ele, no sentido particular, está interessado na segurança da nossa salvação. E o interesse de Deus é tão grande, o interesse de Deus é tão imenso em relação à segurança da nossa salvação, que na sua palavra, Deus, ele faz promessas nesse sentido. Em que sentido? Que ele nos salvou, mas não só nos salvou, que ele vai nos guardar na nossa salvação até nós chegarmos aos céus, para nós nos encontrarmos com Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai perceber as muitas promessas, a gente vai perceber os muitos juramentos de Deus nesse sentido. Que sentido? Que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos segurar com as suas santas mãos ao longo da nossa existência até a consumação da nossa salvação. Ocorra o que ocorrer, aconteça o que acontecer, essa é a crença, esse é o princípio que deve estar presente na nossa mente e também no nosso coração. Então, eu queria ler um texto com vocês para que a gente possa ver isso. Ver o quê? O juramento de Deus. Ver o quê? A promessa de Deus. Em que sentido? O juramento e a promessa que Deus nos faz de nos levar a salvo até a eternidade, até o nosso encontro com o Salvador. Abram aí, por favor, Carta aos Hebreus, capítulo 6. Abram aí, por favor, Carta aos Hebreus, capítulo 6. A gente vai ler um trecho que vai do versículo 13 até o versículo 19. E eu queria que, na medida em que nós lêssemos esse texto, você pudesse ver o autor sagrado falando, inspirado por Deus, acerca dessa verdade. Que verdade? O juramento, a promessa que Deus ele nos faz em relação à nossa salvação. E por isso a gente deve firmar o nosso coração. E por isso a gente deve firmar a nossa alma. Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, meia dúzia, versículo 13 até o versículo de número 19. Hebreus 6, versículo 13 até o versículo número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pois quando Deus, fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo:
No caso, Deus dizendo a Abraão: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Veja, Deus ele promete, fala aquilo que irá fazer, Abraão espera e depois de muito tempo a promessa ela é concretizada. Por que ela é concretizada? Por que há a certeza de que ela vai ser concretizada? Porque Deus havia prometido. Deus havia falado isso para Abraão desde quando lhe chamou, conforme nós temos lá em Gênesis capítulo 12. Então passam pelo menos 25 anos até o nascimento de Isaac, o descendente de Abraão. Mas Deus tinha prometido, não só dar o descendente, Deus tinha prometido dar a terra prometida. E por causa do seu juramento, por causa da sua promessa, isso de fato concretizou-se. Então, segue o autor sagrado, versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, veja, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, ou seja, que não muda o seu propósito, se interpôs com juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, é impossível que Deus minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E conforme o autor sagrado fala, sobretudo aqui no versículo 18, isso serve de alento para a nossa esperança. Isso serve de alento para a nossa confiança. Então, se Deus, dentro dos seus eternos propósitos, nos separou para a salvação, se no tempo Deus ele nos salva pela instrumentalidade do Espírito Santo, se ao longo da nossa peregrinação nós temos essa promessa nos sendo ensinada na sua palavra, irmãos e irmãs, podemos descansar. Essa promessa ela vai se concretizar. Talvez na vida de alguns não demore muito, se a conversão dessa pessoa for próxima à sua partida para a eternidade. Na vida de alguns talvez esteja demorando, a depender do tempo de conversão, mas ela vai se concretizar, porque Deus não mente, porque Ele promete, e assim como Ele prometeu e cumpriu com Abraão, Ele promete em relação à nossa salvação e Ele cumprirá. Por isso nós estamos seguros. E aí ele fecha, olha só no versículo 9. A qual, no caso a esperança, temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O que é que uma âncora faz em relação ao navio? Fixa, sustenta, para que ele não venha a ser afastado ou não venha a ser destruído pelas correntezas ou pelos ventos. Então, a promessa de Deus serve como âncora para o nosso coração, para que a gente possa se firmar, para que a gente possa crer, para que a gente possa descansar, que se Ele prometeu, como de fato nos prometeu, nos salvar, conforme nós temos aqui, essa esperança que nós temos, ela vai e vai se concretizar. Ao longo de todo esse texto, nós temos aqui, Hebreus capítulo 6, versículos 13 até o versículo 19, quando o autor sagrado está justamente falando acerca da imutabilidade da promessa de Deus, acerca da verdade da sua promessa, ele está tratando desse assunto relacionando a nossa salvação. Ele traz o exemplo de Abraão, dentro do cumprimento que Deus fez, a promessa que havia dado a Abraão, mas é dentro desse contexto de salvação. Ou seja, uma vez que Deus nos promete, uma vez que Ele nos dá a segurança que nos salvará, isso de fato vai acontecer independente de qualquer coisa. Então, essa é a primeira razão, meus irmãos. Esse é o primeiro motivo, minhas irmãs, pelo qual a gente pode descansar, no qual a gente pode firmar a nossa confiança. Que confiança? Da concretização, da consumação da nossa salvação. Deus, Ele promete. Ele não pode mentir. A sua palavra, as suas promessas são imutáveis, elas não mudam. Constantemente as nossas palavras vão mudando. A gente assume determinadas coisas, depois não assume mais, mas com Deus não é assim. Muito pelo contrário, a sua natureza é completamente diferente. Então, aquilo que Ele fala, faz. Aquilo que Ele promete, cumpre. Porque Ele não mente, nele é a verdade, e por isso nós podemos descansar.
Eu não sei se vocês perceberam, mas a quarta estrofe desse hino que nós acabamos de cantar, Salmos 232, fala justamente isso. O Deus que jura, podemos confiar, o Deus que jura, podemos descansar. Abram aí, por favor, seus salmos e hinos, só para você perceber isso, que a gente canta isso direto. Salmos e hinos, 232. Hoje vão? E nele confiei. E o que é que diz mais, ó? E para o céu que preparou, eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor. Veja, e para sempre engrandecer meu Redentor. Então toda essa declaração que o autor sacro faz está firmada onde? Na frase inicial. E o que é que ele fala na frase inicial? Meu Deus por si jurou. Deus ele tem que jurar por si mesmo. O autor aos Hebreus fala isso. Porque não tem ninguém superior, não tem ninguém maior do que ele. Então quando ele faz um juramento, ele faz um juramento por si mesmo. Nós não. Muitas vezes a gente jura, a gente faz promessa e toma o nome de Deus para isso, porque Deus é superior, mas Deus não, ele não é superior, ou ele não tem ninguém, melhor dizendo, superior, por isso ele jura e jura por si mesmo. Então é por isso que a gente canta, meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei, na glória eu hei de vê-lo, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer o meu Redentor. Então, essa é a primeira razão. Esse é o primeiro motivo. Confie na sua salvação. Descanse na vida eterna. Tenha firmeza nisso. Por quê? Porque Deus assim jura. Deus assim promete. Ele não pode mentir. E que você tenha isso como âncora, como aquilo que firma a sua alma. Que você descansa, que está seguro. Aconteça o que acontecer ao longo da sua vida aqui neste mundo. E acontece várias coisas. Às vezes a gente tem abalo na nossa fé, às vezes a gente cede a determinadas tentações, às vezes a gente está indiferente às coisas espirituais, às vezes a gente está frio em relação às coisas de Deus. Tudo isso acontece. E ao longo da nossa caminhada, Deus vai tratando todas essas coisas. Mas a grande certeza que a gente tem é que no final de tudo, estaremos na presença de Deus, honrando e glorificando o seu santo e excelso nome. Então, essa é a primeira base, esse é o primeiro alicerce, ou seja, a promessa de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode crer e a gente pode ter segurança na nossa salvação, porque existe um segundo alicerce, existe um segundo fundamento. Se de um lado nós temos as promessas de Deus, por outro lado, nós temos o selo do Espírito Santo ou a garantia do Espírito Santo. A garantia do Espírito Santo. A própria presença do Espírito Santo em nós, crentes, já aponta para a segurança da nossa salvação. Não sei se você já parou para pensar, não sei se você já parou para refletir, mas veja que Deus ele nos salva, e quando ele nos salva, ou ao nos salvar, o que é que Deus faz conosco? Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. E essa habitação que nós somos do Espírito Santo tem várias finalidades, tem vários objetivos. Dentre eles, o fato de ser a garantia de que nós seremos salvos. De certa forma, a gente já tem a salvação como uma realidade prática na nossa vida, porque fomos libertos do mundo, da escravidão do pecado, da lei de Deus, enfim, de tudo isso. Mas essa salvação ainda não se consumou, ela não se concretizou dentro da sua plenitude na nossa vida. Mas quem é que garante que isso vai acontecer também? O fato do Espírito Santo estar dentro de nós. Eu queria ler 2 textos para que a gente possa observar esse detalhe. Abram aí, por favor, Carta aos Efésios, capítulo 1. Eu acredito que eu já tenha falado isso, mas eu queria reiterar. Até porque são coisas, meus irmãos, que a gente precisa estar sempre lembrando, sempre. Foi como eu falei agora há pouco. O inimigo das nossas almas, ele é ardiloso. E ao longo da nossa caminhada, ele procura semear incredulidade no nosso coração. Procura semear dúvida no nosso coração. E a gente precisa estar reavivando a nossa mente com essas verdades, para que nós nos tranquilizemos, para que nós descansemos e sigamos dentro da nossa jornada. Olha só,
Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 13 e também o versículo número 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e também o versículo número 14. Olha só o que diz aqui. Paulo está descrevendo as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, desde a eleição ao fato de Cristo ter morrido por nós, e agora ele vai falar da ação do Espírito Santo em nós. E ele diz, versículo 13, acompanhe conosco, por favor. Em quem também vós, dirigindo-se Paulo aos Efésios, e por extensão, dirigindo-se Paulo a todos nós, depois que ouvistes, veja, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, para que a gente possa ser salvo, a gente tem que ouvir a palavra, tendo nele também crido, a gente precisa crer na palavra. Foi o que aconteceu conosco. Paulo complementa: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Complementa Paulo, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui nesses dois versos? Ele está comparando a ação do Espírito Santo na nossa vida como um selo. Ele está comparando a ação do Espírito Santo na nossa vida como um penhor. É interessante porque nos tempos do apóstolo Paulo, os selos, por exemplo, indicavam propriedade, proteção e autenticidade. Então, quando alguém escrevia uma correspondência para outra pessoa, finalizada a correspondência, ele selava com aquele material de cera. Para quê? Em primeiro lugar, para mostrar quem era que estava mandando a carta para determinada pessoa, propriedade. Em segundo lugar, proteção, porque uma vez que a carta estava selada, se ela fosse violada, se perceberia, então mostrava justamente essa proteção. E também autenticidade, uma vez que ela não estava violada, aquilo que estava dentro do seu conteúdo era de fato autêntico. Então, os selos, ou o processo de selagem, vamos assim dizer, nos tempos do apóstolo Paulo, significava isso: propriedade, proteção e autenticidade. Já o penhor, que ele fala aqui no versículo 14, apontava para a segurança da concretização de um determinado negócio. Então, via de regra, os negócios nos tempos do apóstolo Paulo, eles eram feitos em duas parcelas. Em primeiro lugar, se dava o sinal, a entrada. Ao se entregar a mercadoria ou se terminar a prestação de serviço, você recebia a outra metade. Então, esse penhor era a primeira parcela. E Paulo usa essa linguagem para mostrar que o Espírito Santo é o nosso penhor, essa primeira parcela em relação à nossa salvação. Garantindo o quê? Que a segunda parcela virá, quando a nossa salvação for consumada, na vinda de Cristo ou na nossa partida para a glória. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, através dele ser o nosso selo, o Espírito Santo, minhas irmãs, através do fato dele ser o nosso penhor, ele está mostrando isso, que nós somos propriedades de Deus e que nós pertencemos exclusivamente a Ele. Ninguém nos toca dentro desse processo. E mais, o Espírito Santo, ao nos selar, ao ser o nosso penhor, ele é a proteção que seremos guardados do mundo, bem como das ciladas do diabo, tentando nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas não só isso, o fato do Espírito Santo nos selar, o fato do Espírito Santo ser o nosso penhor, mostra a autenticidade da nossa fé, que hoje de fato pertencemos a Deus, que hoje de fato pertencemos ao Senhor. E por fim, o fato do Espírito Santo ser o nosso penhor é a garantia da nossa salvação. É a primeira parcela, virá a segunda. É a primeira parcela, será concretizado o negócio, seja no retorno de Cristo, seja na nossa partida para a eternidade. Então o Espírito Santo em nós, hoje, é a certeza de que nós seremos salvos, no seu sentido completo, porque Ele está em nós para que isso possa ser garantido, a primeira parte do processo, a primeira parte do pagamento, para que enfim chegue a segunda. Então por isso também nós temos a certeza e a segurança da nossa salvação. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o nosso penhor. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos selou. Por isso hoje pertencemos a Deus, estamos seguros nele, somos de fato dele, e aí está garantida a nossa salvação.
Um pouco mais adiante, lá em Efésios, mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo ele reitera. Reitera o quê? O fato de nós termos sido selados pelo Espírito Santo e por isso a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Somos templo dele, não podemos entristecê-lo. Olha só, versículo 30 do capítulo 4. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, por quê? No qual fostes selados. Para quê? Para o dia da redenção. Esse dia da redenção é da consumação da nossa salvação. Redimido todos nós somos. Fomos libertos do mundo, fomos libertos da lei, fomos libertos da escravidão do pecado, mas nós estamos ainda nesta vida. A salvação ainda não foi consumada, ela não foi concretizada, mas o Espírito Santo nos sela para esse momento, para esse dia, para esse instante. Na verdade, meus irmãos, quando Cristo retornar gloriosamente para buscar a sua igreja, o que vai identificar os salvos dos não salvos é a presença do Espírito Santo. Porque a gente pode dividir a população do mundo nessas duas categorias. Primeiro grupo, aquelas pessoas nas quais o Espírito Santo habita, somos nós. Segundo grupo, aquelas pessoas nas quais o Espírito Santo não habita, são os ímpios. E aí vai ser fácil Deus fazer essa seleção, essa separação, porque Ele sabe em quem está o seu Espírito. E essas pessoas, e somente essas, serão resgatadas para ir juntamente com Cristo, para a glória celestial. Por isso que essa questão de salvação é muito mais do que você estar dentro da igreja. Essa questão de salvação é muito mais do que você professar um credo religioso, mas a questão da salvação, ela envolve, de fato, você ter a presença do Espírito Santo dentro de você. Isso aqui é um milagre. Ninguém pode produzir isso. Isso é produzido por Deus, através da pregação da palavra. Isso é uma obra invisível, espiritual. Ninguém consegue enxergar. A gente só consegue perceber os frutos, que são as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, cada um de nós responde por nós mesmos. Se temos essa certeza, se temos de fato essa convicção de que o Espírito Santo ele habita em nós, porque a sua habitação, em segundo lugar, é o segundo alicerce sobre o qual repousa a nossa segurança de salvação. Então veja, nós temos o primeiro alicerce. Qual é? As promessas que Deus nos faz. Vimos isso lá em Hebreus capítulo 6. Nós temos o segundo alicerce. Qual é? A garantia do Espírito Santo, porque Ele nos salvou, porque Ele nos selou, porque Ele é o nosso penhor. Mas há um terceiro alicerce sobre o qual a gente pode descansar quanto à segurança da nossa salvação. E qual é essa terceira base? Qual é esse terceiro alicerce? O testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo. Então não perca a sequência. Nós temos em primeiro lugar a promessa de Deus. Nós temos em segundo lugar a garantia do Espírito Santo. Nós temos em terceiro lugar o testemunho do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida é ensinar e nos lembrar das verdades que Jesus Cristo, Ele nos ensinou. Foi Ele mesmo que disse, foi Ele mesmo que falou. Abram aí, bem rapidinho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. É interessante porque hoje talvez nem tanto, mas no passado, tanto equívoco, tantas coisas sem nexo, sendo ditas em relação ao Espírito Santo, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo, e muitas vezes se esquecendo daquilo que é preponderante e especial em relação à nossa salvação, que é papel do Espírito Santo, que define que de fato somos salvos ou não. E aqui Cristo fala justamente acerca disso. Abram aí, João capítulo 14, versículo 26. 26, que é o papel do Espírito Santo, um dos papéis, uma das funções, tem várias. Aqui a gente está destacando uma. E eu vou ver com vocês os desdobramentos disso para a nossa vida. Olha só, João 14, versículo número 26.
Diz o seguinte: mas o Consolador, veja, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, o que é que ele vai fazer, o Espírito Santo? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo instrui, o Espírito Santo ele recorda. É por isso que nós devemos ter o Espírito Santo, e é fundamental, porque senão, como é que a gente vai ser ensinado acerca das verdades? Como é que a gente vai ser relembrado acerca dessas verdades? Então, essas palavras que Cristo falou aqui, João 14, versículo 26, teve duplo cumprimento. Duplo cumprimento. O primeiro cumprimento, essas palavras elas foram cumpridas na pregação apostólica, sob inspiração do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem aqui escrito no Antigo, sobretudo no Novo Testamento, foi inspiração divina, foi inspiração do Espírito Santo aos apóstolos, e por isso aqui ele ensinou a verdade de Deus. A primeira aplicação dessa ação do Espírito Santo. A segunda aplicação é que essas palavras que Cristo fala aqui em João 14, versículo 26, elas estão sendo cumpridas hoje, de certa forma, de certa medida. Quando? Quando Deus nos relembra, quando Deus nos ensina a sua palavra através do Espírito Santo. Não sei se vocês conseguiram perceber que esse ensino que Jesus Cristo fez aqui, João 14, 26, teve ou tem duplo cumprimento. Em primeiro lugar, repito, se cumpriu na vida dos apóstolos, quando Deus os inspirou para que eles pudessem escrever a palavra do Senhor da forma como nós temos aqui diante de nós, no sentido absoluto. No sentido relativo, essa palavra se cumpre também hoje, quando Deus nos ensina, quando Deus nos faz lembrar através da ação do Espírito Santo em relação às nossas vidas. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, tem papel fundamental em relação à nossa salvação. Porque é esse falar do Espírito Santo, é esse relembrar do Espírito Santo, que ele faz em nós, testemunhando o quê? Ao nosso coração, que somos crentes, ao nosso coração, que somos salvos, ao nosso coração, que pertencemos a Deus, que pertencemos ao Senhor. Então, é o que nós chamamos de testemunho interno do Espírito Santo. Esse que ele faz de forma pessoal, esse que ele faz de maneira particular. E você que é salvo, escuta, você que é salvo, percebe, porque faz parte da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, onde ele reafirma a nossa condição diante do Senhor, que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros do Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo, somente no coração e na vida das pessoas que são salvas. Abram aí, por favor, pelo menos 2 textos. O primeiro deles, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O incrédulo, ele não escuta essa voz. Por mais que ele possa conviver dentro do ambiente da igreja, por mais que ele possa se relacionar com salvos, por mais que ele possa ter um conhecimento intelectual da palavra, e muitos incrédulos têm um conhecimento intelectual, às vezes até maior do que certos crentes, mas essa voz aqui ele não escuta. Ele não escuta, está surdo para ela. Que voz é essa? Olha só o que Paulo fala, versículos 15 e também o versículo número 16. Paulo se dirigindo para os crentes da igreja de Roma. Por extensão, Paulo se dirigindo para cada um de nós. Olha só o que ele diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas o que foi que aconteceu conosco? Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E olha só o que Paulo fala. O próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Você já ouviu, meu irmão, esse testemunho?
Isso é uma coisa constante que você ouve dentro do seu relacionamento com Deus. Quando você está estudando a sua palavra, quando você está escutando o Evangelho, onde determinadas verdades são reafirmadas, e você vê que aquela verdade é para você, que ela se encaixa em você, porque você de fato é uma pessoa salva. Você experimenta isso quando você dobra o seu joelho em oração, que você está clamando a Deus, muitas vezes em situações controversas e contrárias na nossa vida, onde muitas vezes vem muitas dúvidas e de repente vem aquela voz tranquilizadora e lhe acalma, reafirmando que você é filho e filha de Deus. Você já passou por isso? Se passou, fique tranquilo, você é salvo. Fique tranquilo. E isso é uma experiência que a gente tem continuamente nas nossas vidas. Por isso que a gente não deve crer que a gente vai perder a salvação. Mas, vez por outra, esses momentos de crise que a gente passa, eles são importantes para fazer com que a gente reexperimente ou experimente novamente essas verdades. Porque, às vezes, quando as coisas estão boas, a gente tem a tendência de se acomodar e leva as coisas dentro do automático. E alguém já disse que horrenda coisa é você se acostumar com o sagrado. Horrenda coisa é você se acostumar com as coisas espirituais. Vez por outra, a gente tem que estar sendo mexido e remexido por Deus, para que o Espírito Santo possa estar operando e falando aos nossos corações. Você é filho, você é filha, você é salvo, você é adotado. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar. Foi aquilo que a gente falou. Esse é um dos ministérios que ele realiza, no sentido mais geral, nos nossos corações, nos fazendo lembrar dessa palavra, nos fazendo lembrar dessa verdade, para que assim a gente possa ter a disposição necessária e seguirmos adiante na nossa vida cristã. Olha só o que Paulo fala mais. Abram aí, por favor. Gálatas capítulo 4. Nessa mesma linha de pensamento. Gálatas capítulo 4. Isso aqui, meus irmãos, é a salvação prática. Você pode falar da salvação, expor muitas coisas em relação à salvação, você pode entender todo o processo de salvação, mas aqui é você absorver e experimentar a salvação na sua vida. Isso aqui é um pouco mais, e é o que a gente precisa, e se somos salvos, é o que a gente vivencia. Pode ter toda a certeza. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 5, Jonatas. Gálatas 4, a partir do versículo 5. Na verdade, 4 e 5, para a gente pegar o raciocínio. Ele diz, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Natal. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Páscoa. Com que objetivo? Sermos adotados. Versículo 6. E, porque vós sois filhos, uma prova da nossa filiação, foi o que aconteceu. Enviou Deus ao nosso coração, é por isso que é uma coisa espiritual, é intangível, você não consegue pegar. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, é esse envio do Espírito ao nosso coração. É por isso, meus irmãos, salvação individual. Você tem seus filhos, você tem seus pais, você tem seus cônjuges, você vê ali o que ele faz sob o ponto de vista religioso, mas a salvação mesmo, só quem sabe é Deus e quem a experimenta. É por isso que, nesse sentido, também a salvação ela é individual. É por isso que, de certa forma, Paulo falou, cada um de nós vai dar conta de si mesmo perante Deus. Então, o Espírito Santo faz isso. Ele testemunha internamente ao nosso coração. Ele nos diz que nós somos filhos. Ele reafirma que nós somos herdeiros. Ele tranquiliza o nosso coração acerca da segurança da salvação. É a primeira operação do Espírito, o testemunho do Espírito na nossa vida. Mas não só isso. Fechando. Em segundo lugar, o Espírito Santo também ele testemunha por meio e através das Escrituras. O Espírito Santo fala ao nosso coração,
nos assegura da nossa redenção, através da palavra de Deus, que o próprio Espírito também inspirou e que o próprio Espírito preservou para que nós tivéssemos acesso a ela. Olha só o que Paulo fala, lá no livro de Romanos, capítulo 15. Abra aí, por favor, Romanos, capítulo 15. Por isso que nós, enquanto crentes, devemos ter o acesso contínuo à palavra, porque é através desse acesso que nós também teremos essa reafirmação. Não só é o testemunho interno, mas o que ele nos fala através da palavra, que também é interno, mas usa a palavra para isso. Romanos 15. Isso, Romanos 15, versículo 4. Olha só o que as escrituras fazem conosco. Olha só. Diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, o que foi isso que foi escrito? A palavra de Deus, escrito no passado. Para o nosso ensino foi escrito, para a nossa instrução, com esse objetivo. Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que, veja, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança de vida eterna. Quem é que faz isso conosco? O Espírito Santo. Ele usa a palavra, o ensino, a pregação, a leitura que a gente faz, a meditação, para que ele possa estar reavivando a certeza da salvação na nossa vida. Ele fala diretamente ao nosso coração, ele fala pela instrumentalidade da sua palavra. E ele tem como esse objetivo de cada vez mais nos confortar. E aí, quando você olha para a palavra, você vai se deparar com vários textos que nos ensinam a certeza que nós temos de salvação. Vamos ver pelo menos 2, que Cristo nos lembra dessas coisas. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Aqui, palavras de Jesus. Evangelho de João 5. Evangelho de João 5. Versículo 24. Isso aqui todos nós sabemos, né? Mas às vezes a gente passa por momentos de dúvida e de repente o Espírito Santo nos lembra essas coisas. É por isso que é tão importante, meus irmãos, essa questão da meditação das Escrituras. Porque é na meditação que você crava a Bíblia no seu coração. E o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você estudar. Aquilo que você estuda, ele não vai lembrar. Então você precisa estudar, você precisa meditar, para que ele possa lhe lembrar. Olha só o que Cristo falou, e que deve ser relembrado para nós, e que o Espírito Santo lembra isso em muitos momentos da nossa vida. Palavras básicas de Senhor Jesus Cristo. Ele disse, versículo 24, em verdade vos digo, veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, veja, tem, não terá, tem, não teve, tem a vida eterna, não entre em juízo. E eu, mas passou, melhor dizendo, da morte para a vida. Então essa certeza que a gente tem acesso, mediante a consolação das Escrituras, apontando para essa realidade que é real na nossa vida, que é vívida, melhor dizendo, nas nossas vidas. Então é o Espírito Santo que faz lembrar todas essas coisas. Aqui que Cristo falou, agora que o apóstolo Paulo falou. Vamos lá, para a gente fechar. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que Paulo falou. 2 Timóteo, capítulo 4, em relação à nossa salvação. Paulo passou pela experiência, escreveu a experiência, para que nós fôssemos fortalecidos por essa experiência, através de um registro feito pelo Espírito Santo, a lembrança do Espírito Santo. Qual foi a experiência que Paulo passou, ou pela qual ele passou? Versículo 17 e 18. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Olha só. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio,
a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vai fazer o quê? E me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo tem essa certeza, que Deus iria levá-lo a salvo para o reino celestial. Ele registrou, inspirado pelo Espírito Santo, essa certeza. E agora, o Espírito Santo nos lembra e nos ensina essa certeza. Para quê? Para que nos dias maus a gente se apegue a ela. No sentido de que passamos pelas dificuldades, somos libertos da boca do leão e Deus nos levará a salvo para o reino celestial. Então, o Espírito Santo, que é o responsável por todo esse processo, falar aos nossos corações, usar a palavra, relembrar a palavra, mostrando-nos justamente essa realidade, a segurança de redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Podemos ter segurança da nossa salvação? Sim. Acontecem muitas coisas que nós não gostamos ao longo da nossa vida aqui na Terra? Sim. Essas coisas nos separarão de Deus? Não. Podemos ter segurança nisso, porque Deus, Ele nos promete, através da sua palavra. Podemos ter certeza disso, porque o Espírito Santo garante isso em nossas vidas, porque Ele é o nosso ser e o nosso penhor. Podemos ter certeza disso porque o Espírito Santo testemunha em nosso coração. Seja no sentido mais particular, direto, seja usando a palavra de Deus, nos relembrando essas verdades, para que nelas a gente possa apoiar a nossa confiança e ancorar a nossa alma, como disse o autor aos Hebreus. Então, não se desespere, não se desespere. Tenha segurança, persevere, 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 porque mais cedo ou mais tarde essa salvação será consumada na sua vida. Eu não sei se é pela a vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja, não sei se é através da morte. Eu sei que por um desses dois caminhos há de acontecer, e o tempo é de Deus. Então, até lá, persevere, até lá, descanse, até lá, confie que você está guardado, muito bem guardado, seguro, muito bem seguro, nas mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso, que começou a boa obra e, no dizer de Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se regozije nisso, se alegre nisso, anime o seu coração, continue nas suas batalhas, continue nas suas lutas, porque mais cedo ou mais tarde você ouvirá da boca do próprio Salvador: vinde, vinde, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. São essas palavras que nós ouviremos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs. E que Ele nos dê cada vez mais, em um mundo de incerteza, em um mundo de instabilidade, em um mundo de insegurança, em um mundo de relatividade, que Ele nos dê cada vez mais a absoluta, a concreta, a firme certeza da nossa salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.